Voltamos ao nosso Tome Ciência especial da Amazônia, que nesse tema aqui é água. E contamos para isso com a presença do professor Igor Van Fritz, do Departamento de Geociências da UFAM, a professora Maria Tereza Piedade, bióloga do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Também temos aqui a presença do Marco Antônio de Oliveira, superintendente do Serviço Geológico do Brasil, e do Naziano Filizola, geólogo, que é professor da UFAM e do INPA também. Bem, professora, a senhora que pediu antes do intervalo a palavra, ela é toda sua. Muito obrigada. Não, eu queria apenas complementar o importante aspecto que foi levantado no bloco anterior, referente aos sedimentos, que têm quantidades e qualidade também muito diferentes entre os sistemas de águas barrentas, que nós chamamos de várzea, que são esses de origem andina, e os de água preta. E isso se reflete diretamente no crescimento arbóreo, por exemplo, e também na vegetação herbácea. Então, uma mesma espécie de árvore, nós fizemos vários estudos com essas comparações, ela cresce 1/3 apenas do tamanho de tronco quando ela cresce na água preta, em relação às áreas de várzea. Então, nas áreas de várzea, o manejo sustentável em pequena escala de extrativismo madeireiro, ele pode ser viável, mas na água preta ele pode ser francamente criminoso, porque em alguns casos a regeneração é quase impossível em escala de tempo muito longa. E isso está havendo politicamente, ou essa política, não considerando o desmatamento predatório que sequer pode ser fiscalizado na imensidade, que é a imensidão que é a Amazônia, há uma política para dizer, não, aqui pode, aqui não pode, está funcionando? Não que eu conheça em termos de várzeas e igapós, mas a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado foi inovadora em criar manejo diferenciado para as espécies mais utilizadas na várzea, com diâmetros de corte e ciclos de corte distintos. Isso foi uma conquista de uma fusão que mostra que é muito possível a ciência caminhar juntamente com a política em prol de um desenvolvimento adequado para a região. Ou seja, poder haver uma extração de madeira sem causar um dano que seja reversível. Exatamente. Bem, falávamos aqui, estamos falando também um pouco de solo, né? Até porque a água está em cima do chão, não tem jeito. Eu vou pedir, então, ao Marco Antônio que tire uma dúvida. Eu percebi, ouvi nas leituras que fiz, que o solo da Amazônia, em princípio, é considerado um solo muito ruim para plantação, embora tenha gente que quer plantar soja e criar gado. Mas, ao mesmo tempo, ele permite tanta vida. Como é que é isso? Explica para a gente. Eu acho que, como disse a Maitê, né, a riqueza do solo, a fertilidade do solo está nas várzeas, principalmente nas várzeas aí do rio Amazonas e do próprio Solimões. No ano passado, nós fizemos uma expedição com pesquisadores ali da região sudeste do Brasil, para visitarmos afloramentos das terras caídas, que também é um assunto aqui que a gente poderia tratar, né? Que também contribui com sedimentos que vão para os rios. E as terras caídas, na verdade, é o desbarrancamento das margens dos rios provocado pela erosão desse próprio rio. O rio ele destrói de um lado e constrói na outra margem desse próprio leito. E no caso, visitamos a cidade aqui de Anamã, que é uma cidade que todos os anos ela sofre o evento da cheia, né? E perguntamos ali para um ribeirinho que morava ali com a sua família, mas se todo ano você fica embaixo d'água, por que você permanece aqui na região? Além de sofrer o efeito da enchente, está sofrendo agora o efeito das terras caídas, porque o barranco estava avançando sobre as comunidades. E ele disse, olha, eu fico aqui porque quando termina a cheia, no outro dia eu já posso começar a plantar aqui a batata doce, a melancia, é uma terra super fértil. Então é por isso que a população ribeirinha vai permanecer nas várzeas, que é a área fértil da Amazônia, né? E se a gente considerar o novo Código Florestal, ela diminuiu a área que nós podemos nos apropriarmos da várzea. Da beira do rio, né? Da beira do rio. Na Amazônia a gente pode desmatar 20% e preservar 80%. Na várzea isso reduziu para 10%. E aqui na Amazônia é na várzea onde acontece tudo. É onde estão as cidades, é onde a população ribeirinha habita e, portanto, é um local riquíssimo e, portanto, vai ser um local sempre onde a população vai buscar Por isso que há essa moradia. reclamação de que a floresta não foi devidamente citada ou tratada no Código Florestal? Eu acho que ali houve uma negociação política do interesse do agronegócio do centro-oeste da região sudeste do Brasil em prol de uma pseudo-preservação aqui da região. Tá, acabou sendo uma coisa que não levou em conta
a realidade A do realidade povo. local, que aqui as pessoas moram na várzea, a população ribeirinha mora na várzea. Até as civilizações antigas, ninguém morava no interior da floresta, porque o solo é mais pobre e é mais difícil você conseguir os recursos. Embora cresça árvore, que é uma maravilha. Né? Esse é um dos mistérios. Embora a vegetação seja exuberante. Isso. Bem, pegando essa coisa quase que histórica, eu vou pedir ao Ingo aqui para esclarecer uma dúvida também. Os aquíferos, né? Essas águas subterrâneas que teriam tanto valor, na verdade, no caso da Amazônia, foram descobertos em 1958, 60, pela Petrobras. Por que agora que está tendo uma dedicação maior a se estudar mais os aquíferos? A água subterrânea, ela, via de regra, é considerada importante quando existe uma população que dependa dela. Isso, como foi citado, existem países que dependem totalmente de água subterrânea, então, obviamente, eles vão estudar muito mais e vão se empenhar muito mais em descobrir quanto que eles têm de recursos, quanto que eles podem usar e quanto eles não devem, que limite eles não devem ultrapassar. E aqui, com a abundância da água superficial, isso, na verdade, não foi necessário. Então, no período em que o aquífero Guarani já começou a ser avaliado, estudado, aqui ninguém pensava a respeito de fazer isso, exatamente por conta do fato de que existe muita água superficial e por isso a gente não precisa fazer uma obra, né, que de fato, para você acessar a água subterrânea, você precisa fazer uma obra, que é um poço. E isso em que profundidade, no caso? Aqui na Amazônia, em geral, não é muito profundo, tá? Mas aqui em Manaus, especificamente, você vai começar a encontrar o nível d'água a partir de 25, 30 metros de profundidade. Tá? Tem locais que é mais, porque tem bastante exploração ocorrendo já. Tem outros locais que, se você está próximo a um rio, 5, 2 metros de profundidade, você já tem água subterrânea e ela está muito conectada com a água superficial. Então, é uma questão de saber aonde está a água subterrânea e isso é facilmente identificável. Bem, um outro aspecto aí, quando a gente fala em terreno pobre, terreno rico, a gente tem que considerar também o povo, né? Professor Naziano, o povo tem uma certa dificuldade com essa questão da água, né? Se a gente considerar a expressiva capacidade de 70% de ser de água de poço e tal, e o resto, quer dizer, esse povo, recentemente o jornal o Globo, acho que foi no final de 2014, falou qualquer coisa no sentido de uns 40 mil pessoas que sequer têm médico, sequer têm acesso à água. Como é que fica isso? Quer dizer, mais uma vez, certamente é uma solução política, né? Sim, é uma solução realmente política, mas o Brasil, desde 1997, né, tem uma lei ligada para a gestão de recursos hídricos. Né? Então, é lógico que você não pode mais tratar os recursos hídricos isoladamente, isso tem que ser visto num contexto geral, né, do âmbito do próprio ambiente. Então, e nesse sentido, você tem que contemplar esses anseios da população e o uso múltiplo da água. Então, você não pode ter a água apenas para um único uso, se bem que o único uso prioritário dela é para o abastecimento humano, né? Mas você precisa considerar nisso o ambiente em que você está, a manutenção desse ambiente, né? E os demais usos, para a pesca, para o próprio lazer, né? E a manutenção do ambiente em si mesmo, né? Então, há que se considerar tudo isso. E a legislação já tem instrumentos para isso, né? Ela permite que isso seja feito. O que precisa são os nossos políticos e as nossas comunidades também começarem a participar mais ativamente da vida política e social do país, no sentido de exigir dos seus políticos, seus dirigentes, que eles trabalhem para a construção dos planos estaduais, ou até mesmo dos planos de bacia, né, onde todos esses fatores podem ser considerados, né. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, por exemplo, estudou vários setores econômicos e como era a interação deles com a água. No entanto, a visão do Plano Nacional é uma visão de cima, né, muito ampla, muito nacional, então ela não vai chegar nos detalhes que a gente vai ter, né, nos municípios, no problema exato. Né? O Marco Antônio está querendo dar uma parte aí a toda a sua. Na verdade, fazer uma contribuição. Naziano falou bem do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? E a questão fundamental no gerenciamento das águas é o Comitê de Bacias, né? Existem aqui na Amazônia 2 comitês de bacias que eu conheço, aqui no Amazonas e em Roraima, que pegam 2 igarapés. Um é o Comitê de Bacias do Igarapé do Tarumã
e o outro lá em Roraima, o Comitê de Bacias do Igarapé do Cauamé. Agora, vejamos, na região sul e sudeste do Brasil, temos o Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, que pega 2 estados, o Comitê de Bacias do Rio São Francisco, que pega em mais de 2 estados, de escala nacional, e aqui, na maior bacia hidrográfica do mundo, nós estamos aqui nos contentando em ter um Comitê de Bacias do Igarapé do Tarumã ou do Igarapé do Cauamé, em Roraima. Então, na mobilização do social, por que não pensar grande? Por que não ter um Comitê de Bacias do Rio Madeira, onde se pudesse discutir a construção das usinas hidrelétricas, um comitê de bacias transnacional que pudesse discutir as intervenções no Rio Amazonas. Eu acho que esse é o papel de todos nós que estamos aqui. Não vou desmerecer a importância do Igarapé do Tarumã, mas eu acho que a importância do Rio Negro, do Rio Madeira, da própria bacia hidrográfica é muito maior do que isso. E nós estamos aqui humildemente tentando montar comitês de bacias muito pequenos que não representam nada em termos de Amazônia e não representam nada em termos de políticas públicas que a gente pode alavancar na região. Bem, eu vou fazer mais um pequeno intervalo e já a gente retorna já com o último bloco do nosso programa. Um instantinho só, a gente volta logo.